Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 17 de setembro, cuja leitura do dia em Colossenses 1 e 2, Salmos 66 ao 68. Quero convidar você a acompanhar comigo Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco regozijando-me, e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, Cristo, de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortas com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Meditar na carta aos Colossenses nos leva a refletir sobre qual o lugar que Cristo ocupa na igreja em nossos dias. Qual o lugar que Cristo ocupa na igreja em nossos dias. Por que isso? Porque aqui na carta, Paulo combatia uma falsa doutrina que ameaçava a igreja em Colossos,
que procurava diluir a verdade. Nós conseguimos enxergar aqui na epístola, aparentemente, que a igreja tinha uma mistura de paganismo com seus valores do mundo, e aí se mistura o gnosticismo ateu, filosofia grega, uma falsa sabedoria, como o versículo 8 que nós lemos nos mostra, por exemplo: tende cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Ok? Uma mistura também de ocultismo e experiências místicas. Isso fica muito evidente, por exemplo, no versículo 18. Ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Mas também uma mistura de legalismo judaico com as suas regras. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Mas também uma mistura que aí eu vou chamar de uma tradição evangélica. Apesar de a igreja não ser considerada evangélica naquele tempo, tá? Não era chamada assim, mas vamos ver os versículos 21 a 23. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu separei do legalismo judaico por quê? Porque não nos parece, com todo respeito e carinho à igreja de Cristo, mas não nos parece que existe uma grande semelhança com a igreja de nossos dias, mundana com os valores do mundo, mística com toda essa atmosfera espiritual não bíblica, uma igreja judaizada e presa às tradições religiosas. É razoável, pergunto, nós acolhermos práticas comuns em muitas igrejas evangélicas, mas estranhas e contrárias ao que ensina a palavra de Deus como regra de conduta e fé para os cristãos? Isso é razoável? Como exemplo, eu quero citar aqui algumas, apenas a título de exemplo. Não falando de igreja A, igreja B, igreja C, não é essa a questão. Mas uma reflexão de como nós, como igreja, temos caminhado nesses dias. Como exemplo de coisas estranhas, mas que estão muito comuns nas igrejas evangélicas, é razoável envolvimento com a maçonaria ou qualquer outra sociedade secreta. Ontem eu li uma matéria num portal sobre uma questão aí complicada numa determinada denominação evangélica, em que uma das pessoas envolvidas na confusão, e o que foi que me chamou o título da matéria, é dela dizer que a liderança dessa igreja, da diretoria dessa igreja, é envolvida com maçons. E ela é da família, se eu não me engano, pelo que eu li lá, era filha do fundador da igreja, que já morreu, desse ministério, mas que a atual diretoria é envolvida com a maçonaria. É razoável?
É razoável isso na igreja? É razoável a aliança da igreja com políticos ou candidatos? Olha, por exemplo, uma igreja bem conhecida no cenário brasileiro por conta do seu pastor, e que na celebração do aniversário desse pastor estavam ali algumas autoridades políticas, mas que também são candidatos nas eleições desse ano. Você vai facilmente saber aí. Cujo representante máximo da política, sim, não estou fazendo juízo de valor, mas em que ele era aclamado como mito. Recente isso, aconteceu na semana anterior. É razoável isso na igreja? É razoável na dita marcha para Jesus, esses movimentos políticos também, sobre os palcos montados lá? Marcha para Jesus essa que é um patrimônio público, vamos dizer assim, e que lá nos seus, para que ela aconteça, existem cláusulas que as lideranças religiosas evangélicas precisam se submeter para que ela aconteça. É razoável? É razoável o engajamento da igreja com movimentos ecumênicos? É razoável? Diz para mim, é razoável? É razoável eventos mundanos, mas disfarçados de evangélicos? É razoável fomentarmos a cultura de consumismo nas pessoas que frequentam os nossos espaços, com apresentações musicais, danças e coreografias durante o culto? É razoável isso? É razoável cultos temáticos de cura, libertação e etc. Campanhas como se Deus estivesse a serviço do homem? Isso é razoável? É razoável a venda ou entrega de objetos que supostamente abençoam ou teriam algum poder? É razoável isso? É razoável o uso de objetos judaicos como se fossem necessários para se atrair à presença de Deus? Objetos, língua e linguajar também, né? Idioma. A pessoa acha que por isso é mais espiritual e atrai a presença de Deus. É razoável isso? É razoável a promessa de que Deus dará algo em troca para quem der tanto em dinheiro? É razoável a prática de comércio na igreja durante ou após o culto? É razoável a contratação de cantores ou conjuntos que cobram para se apresentar durante o culto? É razoável o local de culto imitando uma boate ou casa de show? É razoável louvores antibíblicos com letras antropocêntricas voltadas para o homem? É razoável a adoção de ritmos musicais que despertam a carnalidade? É razoável peças teatrais ou enquetes substituindo o momento da pregação da palavra? É razoável a contratação de pregadores que cobram cachê? É razoável o uso de técnicas de programação, neurolinguística e hipnose para manipulação? É razoável pregações motivacionais que visam agradar o homem, evitando se falar sobre pecado? É razoável tolerância com práticas promíscuas, linguajar torpe e roupas indecentes? É razoável? É razoável o consentimento de pastores para com o divórcio de casais que já conhecem a palavra? É razoável tempo gasto com assuntos que roubam o tempo da pregação, ensino e oração? E a pregação tem que ter no máximo meia hora. É razoável isso? É razoável cobrança
de dízimos, carnês para propósitos, ou qualquer outro tipo de cobrança financeira é razoável. Quem não contribui é avarento, é outra coisa, tá? Não é convertido, é outro papo. Mas é razoável a cobrança? É razoável a condução da igreja como uma empresa, visando o lucro financeiro e não a salvação? É razoável a adoção de estratégias humanas para o aumento do número de membros? É razoável o excesso de líderes e de ministérios desnecessários para a verdadeira obra de Deus? Vai ver se tem mais ali pessoas com títulos do que membros sem títulos no culto, por exemplo. É razoável isso? É razoável idolatria de apóstolos, bispos e pastores sendo permitida e até mesmo incentivada? É razoável a acepção de pessoas exaltando-se os ricos e desprezando-se os pobres? É razoável pastores que enriquecem recebendo da igreja muito mais do que convém? É razoável isso? É razoável muito investimento para o templo, o local em que a igreja se reúne, em detrimento da igreja, dos irmãos necessitados, de ajudá-los? É razoável uma evangelização antibíblica que omite a necessidade do arrependimento de pecados? É razoável o desprezo à obra missionária? É razoável? Olhando para o contexto, provavelmente a carta foi escrita na prisão domiciliar em Roma. Paulo diz que a carta foi escrita na prisão, ele estava preso, tá? Por exemplo, no capítulo 4, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Versículo 10, ele menciona que Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Depois, no versículo 18, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, entende-se que foi na primeira prisão. Colossos era uma pequena cidade próxima a Laodiceia, que fazia parte da província romana da Ásia. Colossos, Hierápolis e Laodiceia, quando nós lemos lá Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, tem um contexto ali da água morna, que nós entendemos que, partindo de Hierápolis e de Colossos, águas termais e águas refrescantes que, chegando ali, no desvio da água para a cidade, a água acabava se tornando uma água morna, que causava malice, ingerida, náusea, vômito, e Jesus faz a aplicação ali. Então eram essas três cidades que eram juntas. E por que eu mencionei Laodiceia? Porque as duas cidades, elas não foram conhecidas por Paulo. Paulo não conhecia aqueles irmãos. Versículo 2, capítulo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo não conheceu os irmãos pessoalmente. Epáfras, possivelmente o pastor e fundador daquela igreja, relata ao apóstolo a condição espiritual e as heresias que estavam entrando na igreja. Capítulo 1, versículo 7, Paulo fala da fé, do amor, da esperança daqueles irmãos. E aí no versículo 7 ele diz: como aprendestes de Epáfras,
nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, teve um relato ali de Epáfras. E desde então, Paulo orava pelos colossenses. É o que ele diz a partir do versículo 9 do capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então Paulo orava, desde então, por esses irmãos. E escreve essa carta, essa epístola, pedindo que também seja lida na igreja em Laodiceia. E a carta aos Laodicenses seja lida aos irmãos em Colossos, versículo 16 do capítulo 4. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ok? E na igreja havia quem ensinasse que Jesus não era completamente Deus nem completamente homem, mas apenas um dos seres semidivinos, chamados de emanações, ligando o abismo entre Deus e o mundo, incapaz de atendê-los. Olha, na verdade, Jesus é semidivino, é uma emanação, uma das emanações que liga o abismo entre nós aqui e o Senhor e Deus. Então, se ele é só mais uma das emanações, não tem como me atender nessa ligação com Deus. Para eles, Jesus não era suficiente. Misturando ali diversos elementos ao culto e prática cristã, na tentativa de chegarem a Deus, eles ensinavam que Jesus não poderia ser o mediador entre Deus e os homens. O fato é que Deus se fez homem para nos reconciliar consigo mesmo, ao morrer naquela cruz em nosso lugar. Ressuscitou num corpo glorioso, no qual habita 100% da divindade. E por isso, sim, Jesus 100% Deus e 100% homem. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ponto. Com a epístola, Paulo apresenta a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo, através da supremacia do Senhor, em que nós vemos que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, versículo 15 do capítulo 1, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E é o Senhor de toda a criação, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus Cristo é também o sustentador de tudo que foi criado. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus Cristo, ele também é o Senhor da igreja. E ele é, versículo 18 agora, estou lendo do 15 em diante, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ok? Na parte A.
mas também ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ok? Versículo 20, nós vemos, 14 e 20, que ele é o supremo na salvação. 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí no 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus Cristo também, ele é a fonte de toda a sabedoria. Versículo 3 do capítulo 1, 2. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus Cristo é a habitação corpórea de toda a plenitude divina. Versículo 9 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus se fez homem, corpo, ressuscitou em corpo, subiu aos céus em corpo. Veio em forma humana, continuou sendo Deus, mas abrindo prerrogativa do seu poder divino. Continuou sendo Deus no período que viveu aqui, mas em corpo, em forma humana. Quando ressuscitou, ressuscitou no corpo. E quando subiu aos céus, subiu num corpo, claro, um corpo glorioso, mas ainda num corpo 100% Deus e 100% homem. Tudo é o pleroma de Deus, tudo está em Cristo. A vida, a nossa vida, a nossa espiritualidade, tudo em Cristo. Os capítulos 1 e 2 apresentam e defendem essa verdade da supremacia de Cristo. Os capítulos 3 e 4 tratam das implicações práticas do Senhor Jesus na vida cotidiana, em que Cristo é tudo em todos. Versículo 11 do capítulo 3. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Ok? E aí, como então o Senhor, na igreja em nossos dias, ocupar o lugar que lhe é devido, de supremacia? Como? Como nós nos defendermos de não permitirmos o Senhor ocupar o lugar que é dele? Como? Eu vejo que a resposta para cada uma dessas ameaças a uma fé genuína da igreja, uma fé genuína em Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, era e continua sendo uma só, foi que Paulo disse aqui. Depois de Paulo dizer, mostrar essa mistura que estava tendo na igreja, ele faz uma conclusão. Ele diz portanto, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Nossa vida está escondida com Cristo. Ou seja, para que Cristo ocupe o lugar que é dele, de supremacia, preeminência na igreja, nós precisamos retornar ao Evangelho, baseando a nossa conduta de fé
conduta e fé somente na Bíblia Sagrada, ensinando e praticando os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É voltar para o Evangelho de Cristo. E só isso. Paulo refuta cada um desses elementos estranhos na igreja. Contra o paganismo e os valores do mundo, todos os tesouros da sabedoria estão em Cristo, em quem nós devemos permanecer enraizados e fundamentados. Capítulo 2, versos 1 a 7. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Ao invés do conhecimento a ser aplicado na igreja ser o conhecimento do mundo, você e eu precisamos encontrar em Cristo os tesouros, todos os tesouros da sabedoria. É nele, é em Jesus, e não na sabedoria do mundo. Não é querer que aquilo que é praticado no mundo seja aplicado na igreja, mas que as verdades da doutrina de Cristo sejam aplicadas a todo verdadeiro discípulo dele. Ok? Essa precisa ser a nossa raiz e o nosso fundamento. Contra o ocultismo e as experiências místicas, você sabe do que eu estou falando. Toda a plenitude de Deus habita no corpo de Cristo, que expôs publicamente e triunfou sobre essas emanações que eu comentei lá, dos seres semidivinos que eles criam. Versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobra um pouquinho para qualquer ser espiritual. O tudo de Deus está em Cristo. Ok? Que expôs e triunfou publicamente dessas emanações, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Versículos 18 e 19. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. No corpo habita toda a plenitude de Deus, no corpo de Cristo, o qual triunfou sobre todo o principado, potestade, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É Jesus que tem poder para curar? Sim. Para operar maravilhas? Sim. Tem. Para libertar cativos? Sim. Que batizam no Espírito Santo? Sim. Mas nós precisamos parar com essas experiências místicas no meio da igreja.
não de orar pelo enfermo, de libertar o cativo no nome de Jesus, de orar pelo batismo no Espírito Santo, não é isso. Mas é nós sabermos que, que as práticas, esses exageros, esses arroubos que nós temos na igreja, elas sejam ordenados conforme a palavra nos instrui, por exemplo, como em 1 Coríntios, capítulo 14, com ordem e decência no padrão que a Bíblia nos ensina. Contra o legalismo judaico e suas regras, é nós sabermos que estamos na realidade do que antes era sombra, era figura. Pois em Cristo nós estamos circuncidados no coração, vivificados e perdoados. Versículos 11 a 14. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, versículo 16, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. A nossa dívida é impagável. E cada pecado é uma dívida contraída contra Deus. Jesus pagou a dívida que era nossa e depois cravou lá na cruz. Então não existe prática que devemos aplicar, para que sejamos mais espirituais, mais próximos de Deus. Não é praticando coisas judaicas, ou usando do linguajar, ou de elementos visuais, que isso nos torna mais próximos de Deus. O acesso a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Contra a tradição evangélica e seus costumes, nós precisamos saber que já estamos mortos com Cristo, e isso nos basta. Versículo 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Se estáis mortos com Cristo, isso basta. Agora, qual o lugar que Cristo ocupa na igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.